eu recebo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Queria pedir para que, se possível, ninguém ficasse atrás da cortina, tá bom? Todos viessem para cá, porque eu estou com tanto temor dessa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu preciso que todos tenham bastante atenção e que toda distração saia. Amém? Então você que está aí atrás da cortina, vem aqui para frente, venha ser ministrado. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero começar fazendo uma reflexão com todos vocês. Por que a gente se acostuma fácil com as coisas? Você já parou para pensar que nós nos acostumamos fácil com as coisas? Para vocês terem uma ideia, eu estava compartilhando aqui com o nosso time de voluntários, aqui atrás, na nossa reunião de intercessão, que o culto online é uma bênção. Amém? Porque a gente alcança pessoas que a gente jamais imaginou que a gente alcançaria. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fiz um casamento de um casal que nos acompanha online, que congrega com a gente online, a Thalita e o Elton. E quando eles me procuraram, eles falaram assim: pastor, eu quero um tempo de mesa. E eu já achei estranho, porque essa linguagem que a gente usa aqui, né, nossa. Aí eu conversei com ela, ela falou: não, pastor, você vai entender porque a gente quer um tempo de mesa com o senhor. E eu sentei com eles, e eles falaram: pastor, a gente congrega com a Real Amor online. Aí eu falei: meu Deus do céu, como assim? Ele é: pastor, a gente não falta um culto. Todo culto a gente está lá, com a nossa televisão ligada lá no YouTube. E aí eu fiquei feliz porque eu falei: cara, a gente tem orado, o pessoal da mídia, né? Nós temos orado para que a gente alcance mais e mais pessoas por meio do serviço. Mas por que eu estou falando isso? Porque ao mesmo passo que é uma bênção, as pessoas também se acostumaram. Desde a pandemia, quando a gente teve que fazer cultos online, fazer lives, algumas pessoas até hoje, Vinícius, não voltaram a congregar do jeito que congregava antigamente. Por quê? Porque a gente se acostuma. Se a gente não vem constantemente para a igreja, deixa eu te falar, a gente se acostuma a não ter uma vida de adoração e comunhão. Por isso que é importante você vir para a igreja, amém? Por isso que é importante você estar junto. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai se acostumar. A gente se acostumou a sermos chamados cristãos. Mas afinal, o que é ser cristão? Você sabia que os discípulos do primeiro século, eles só foram chamados cristãos apenas 3 vezes? Você vai ver que na Bíblia, essa palavra cristão, ela só aparece 3 vezes. E aí eu te pergunto, o que esta geração, a geração do primeiro século, entendeu que a gente ainda não entendeu? Porque quando eles eram chamados, eles preferiam ser chamados de discípulos. Por quê? Porque discípulo é aquele que reproduz o que o mestre faz. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Eu quero te dizer, querido, você é um discípulo de Jesus nesta geração. Amém? Só que nós precisamos ser uma geração que não vamos ser uma geração de aparência. E hoje o título desta pregação é: não viva de aparências. Fala para o seu irmão: não viva de aparências. Por isso que eu falei que era melhor você ir embora. E esses discípulos, eles viveram de uma forma intensa o propósito de Deus. John Stott é um dos livros mais incríveis que eu já li. Ele vai chamar esses discípulos de discípulos radicais. Eu falei semana passada que quando você não tem
poder para dominar algo, você precisa ser radical. Amém? E John Stott, ele vai falar que nós não podemos ser apenas discípulos. Nós precisamos ser discípulos radicais. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar contigo sobre aparência. Olha que coisa interessante. Coloca para mim aí Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9. Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Olha só. Josué 1:9. Ora, não te ordenei? Quem é que está falando aqui para Josué? Vamos lá, real amor. Quem é que está falando aqui para Josué? O próprio Deus, amém? O próprio Deus vira para Josué e fala assim: não te ordenei? Ser forte e corajoso. Diga, forte e corajoso. Aí Deus fala para Josué: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Essa é uma palavra profética, amém? Essa é uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Deus vai estar com você por onde você andar. É palavra dele, é promessa dele. Jesus falou: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo, cara. Mas, olha, que coisa interessante. Como que Deus vira para aquele que, dentre todo o exército do povo de Deus, era a pessoa mais corajosa. Josué era o líder do exército. Josué era o capitão Nascimento. Josué era aquele que as pessoas olhavam e falavam assim: se Josué for, eu vou. Josué era aquele líder que tinha uma voz. Se ele falava assim: ó, nós vamos enfrentar o exército, tinha um monte de gente indo com Josué. Agora, por que Deus vira para esse cara que tinha uma aparência de coragem, uma aparência de um homem forte, vira para ele e fala assim: seja forte e corajoso? Como assim Deus está falando com o líder dos guerreiros sobre ser forte e corajoso? Eu acredito, cara, que para as pessoas, Josué, Viviane, tinha essa aparência. Quando as pessoas olhavam para Josué, Josué tinha a aparência de um homem corajoso, de um homem forte. Eu não sei se na vestimenta de Josué tinha algumas, não sei como é que é o nome daquele trem, que determina a patente. Eu não sei o porquê as pessoas olhavam para Josué e via que ele tinha uma aparência de um homem inabalável. Mas deixa eu te falar, Deus conhecia o coração de Josué. Por isso ele fala isso para Josué. Porque para as pessoas, Josué era inabalável. Mas Deus sabia que no fundo, Josué tinha alguns medos. Deixa eu te falar, querido, você pode enganar todo mundo. Você que é casado, você pode enganar sua esposa, você pode enganar o seu marido. Mas Deus você não engana. Por quê? Porque Deus te conhece. Então hoje nós vivemos numa geração de aparências. A gente só posta o que é bom. A gente monta um cenário para poder postar. Se a gente está jantando e a comida é bonita, a gente vira o prato para o melhor ângulo, para poder postar aparência. E aí, é quase muito difícil se autodefinir. Quem eu sou? Quem você é? Uma das coisas que mais trato no tempo de mesa com as pessoas é sobre identidade. Diga identidade. As pessoas me procuram para poder descobrir quem elas são. Pastor, eu estou perdido. Pastor, eu estou indo para um lado, para o outro, mas eu não sei qual caminho que eu devo seguir. Hoje vivemos numa geração que passa por muitas crises de ansiedade. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Sabe por quê? Por conta das aparências que a gente insiste em manter.
A gente insiste em manter aparências. Quando a gente se relaciona um com os outros, a gente mantém uma aparência de forte, sendo que a gente está esbagaçado por dentro. A gente foi criado para não demonstrar fraqueza. Eu lembro que me ensinaram, o líder não pode demonstrar fraqueza. Deixa eu te falar, está amarrado isso em nome de Jesus. Eu não posso ter uma aparência, eu preciso ser de verdade. Você não pode ter apenas uma aparência, querido, em nome de Jesus. Você precisa ser de verdade. Mas presta atenção, a nossa verdadeira identidade não está naquilo que fazemos. Na realidade, a nossa identidade precisa determinar aquilo que fazemos e não o contrário. Vocês entenderam isso? Amém? Fala para o teu irmão aí, o que você é, define o que você faz. O que você faz é fruto do que você é. Amém? O que eu faço é fruto do que eu sou. Olha que coisa interessante. Eu sempre falo que se você quer entender sobre quem você é, você precisa voltar ao início de tudo. Amém? Eu sempre falo isso constantemente aqui nas pregações. Quer restaurar o seu casamento? Volte para o início. Quando você era extremamente apaixonado. Quando você fazia loucuras de amor. Quando você ligava para sua esposa e adorava ouvir a voz dela. E aí, com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo a admiração, a gente vai se acostumando, a gente vai entrando numa rotina. Hoje Deus está aqui para nos dar um alerta, amém? Então, se existe coisas que precisam ser tratado na sua vida, volte para o início de todas as coisas. Ah, pastor, eu servia na igreja, mas eu fui extremamente machucado. Ei, volta para o início, quando o seu coração era ingênuo. Você está aqui? Amém? Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo, o que a igreja fez comigo. Querido, em nome de Jesus, se fizeram, é porque, infelizmente, você não estava maduro. Porque uma pessoa madura entende o seu propósito. Amém? Então para de inventar desculpas para não cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu sei que hoje nós vivemos um sistema religioso difícil. Eu estava falando com alguns irmãos aqui. A gente decidiu colocar aqui no telão a prestação de contas da igreja. E aí eu perguntei para algumas pessoas, e aí, o que você achou? Ah, esse pastor, fantástico. Porque não é qualquer igreja que tem essa transparência. Não é qualquer igreja que decide fazer algo transparente. Só que hoje a gente vive num sistema que machuca, que fere. É por isso que, graças a Deus, cara, nós estamos construindo uma comunidade de fé não melhor, mas a gente está tentando ser diferente. Amém? A gente está tentando fazer com que as pessoas que entram aqui vivam o evangelho puro e simples, sem palhaçada, sem manipulação. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da verdade, o evangelho do sim. É sim, sim, não, não. Não tem aparência. O evangelho não tem aparência. Ou você é ou você não é. E hoje a gente vive numa geração, cara, que as pessoas têm aparência de crente. Aí quando você chega na intimidade, você fala, ué, cadê? O que aconteceu? Aparência. Diga misericórdia. Então,
Se você quer entender quem você é, volte ao início de tudo. Lembra de Gênesis? Coloca para mim aí Gênesis capítulo 3, versículo 9. Do 9 ao 13. Olha só o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, vendo que estava o quê? Nu. Tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Volta lá um pouquinho, 11. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Versículo 12. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Versículo 13. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu te pergunto, Deus não sabia onde Adão estava? Vamos pensar comigo. Deus não sabia? E por que ele pergunta? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus pergunta onde Adão estava? Se a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Se Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, por que Deus perguntou: Adão, onde você está? Deixa eu te falar, querido, Deus sabia. Sim ou não? Então recebe isso no teu coração. Sabe por que Deus perguntou onde Adão estava? Receba isso. Porque Deus não reconhece ninguém que está vestido e ninguém que usa folhas. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem para desfrutar de todo o jardim. A Bíblia diz que o homem andava nu. Só que quando o pecado entra, eles olham e falam assim: nós estamos nus, vamos fazer uma espécie de roupa. Aí eles pegam folhas para cobrir a nudez. Aí eles deixam de ser o homem e a mulher que Deus estabeleceu, para ser um homem e uma mulher de aparências. Folhas, aparência, não era de verdade. Deus só reconhece aqueles que decidem estarem nus diante dele. Você está aqui? Você está preparado para poder mostrar a tua nudez para o Senhor? A identidade do homem original não era atrás de uma folha, mas era estar pelado diante de Deus. Faz sentido, sim ou não? Isso se chama aparência. Não é o que você foi feito para ser. E aí o que eu aprendo com isso? Primeira coisa, cara, que eu quero que você receba no teu coração: diante de Deus, presta atenção nisso. Diante de Deus não precisamos de artifícios para tampar a nossa nudez. Eu vou repetir. Diante de Deus nós não precisamos de artifícios para tampar a nossa nudez. Deus te conhece, querido. Só que Deus não quer olhar para você e ver você com folhas, usando de artifícios para poder se esconder dele. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele te vê, Ele te enxerga. Só que quando Ele olhar para você, Ele precisa olhar para você o homem original, o homem nu, despido de qualquer tipo de coisa. Se hoje você está com folhas, a minha oração é para que você arranque essas folhas. Que você hoje fala assim: Deus, eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu sou essa pessoa. Eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais fugir.
Eu não vou mais ter medo. Porque todos os dias quando Deus ia ter com o homem, era um prazer o homem estar com Deus. Mas quando o pecado vem, quando ele decide viver por aparências, o temor se transforma em medo. Durante muito tempo foi ensinado para a igreja que se você não fosse dizimista, vinha um devorador. Era ou não era? Aí tinha pessoas que eram dizimistas por conta do medo, porque o devorador vai vir sobre as suas finanças. Misericórdia, querido. Deixa eu te falar em nome de Jesus. Eu sou o teu pastor. Se você é dizimista por conta do medo, para de ser dizimista hoje. Está tudo errado. Eu sou porque eu amo a Deus. Eu sou porque eu entendi o privilégio que é fazer parte da família na fé. Eu sou porque eu confio as minhas finanças naquele que é dono de todas as coisas. E não porque eu estou com medo de um devorador vir. Você está aqui? Tire as folhas. Não vamos viver de aparência. Outra coisa, o pecado e o erro coloca aparências em nós. São folhas. A minha oração é para que o Espírito Santo que está aqui hoje traga revelação para dentro de você, para você identificar as folhas que você tem colocado. A minha oração é para que você tenha uma experiência tão poderosa com Jesus, cara, ao ponto de você falar: Senhor, eu me rendo, eu estou aqui pelado diante de Ti. Tudo que eu tenho feito para poder colocar aparências em mim, eu arranco hoje. Diante de Deus, somos a criação dEle, e não a criatura que nós nos tornamos. Amém? Diante do Senhor, cara, diante do Pai que te fez, diante desse Deus maravilhoso, você é a criação dEle, e não a criatura que você foi se tornando. Quantas pessoas precisam ressignificar? Quantas pessoas precisam ter um encontro com Jesus como Nicodemos teve? Nicodemos está diante de Jesus e Jesus fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa entender o homem que eu fiz você, Nicodemos, e não aquele que você foi se tornando. E aí eu não te culpo, querido, porque talvez a tua vida foi te levando para esse caminho. Mas eu tenho uma boa nova para poder falar para você. Hoje, se você decidir, Deus quer te dar uma nova vida em nome de Jesus. É uma decisão. Quando as escamas dos olhos caem, a gente entende, cara, que nós somos a criação dEle. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Não tem como você ser imagem e semelhança de Deus e viver por aparência. Não tem. Mas vamos lá. Lembra do endemoniado de Marcos capítulo 5? A Bíblia vai falar que esse homem, ele vivia nu. Ele vivia no cemitério, pelado. É o endemoniado de Gadara. Lembra daquela história que você já viu em filme? Que Jesus expulsa os demônios, a legião desse endemoniado. Essa legião vai para os porcos e os porcos se suicidam. É desse endemoniado que eu quero falar aqui. A Bíblia diz que a casa dele era o cemitério. Ele andava nu. Agora, olha que contraponto interessante. Presta atenção nisso aqui. Ao mesmo passo, Tiago, ao mesmo passo que Deus quer que a gente esteja nu diante dele, o diabo quer roubar tudo de nós e nos deixarmos nu. Olha que interessante. Deixa eu te falar, o diabo vai tentar tirar tudo de você.
ao ponto de te deixar literalmente nu. Esse endemoniado tinha perdido tudo, inclusive a sua família. O diabo vai tentar apagar a imagem de Jesus em você. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas, cara, que caminharam comigo, que pregaram o evangelho comigo, que já subiram em mesas de shopping para poder falar do evangelho de Jesus, que já pagaram um preço, que servia na casa de Deus. Hoje, quando eu olho para essa pessoa, eu não reconheço. Se tornou uma pessoa com uma aparência estranha, porque é isso que o diabo faz. O diabo, ele vai tentar apagar a imagem de Jesus em você. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, contra a tua vida ele não vai conseguir em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes a Bíblia fala algo interessante. Antes disso a Bíblia fala o quê? Quem lembra? Me ajuda a pregar. Antes da Bíblia falar resistir ao diabo, ele fugirá de vós, o que a Bíblia fala? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Algumas versões falam humilhai-vos diante de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você só consegue resistir ao diabo quando você se sujeita a Deus, quando você está diante de Deus. E esse demoniado tinha perdido tudo. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz, coloca aí, Miguel, Marcos capítulo 5, versículo 14. Quando esse endemoniado tem um encontro com Jesus, olha só o que acontece. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que havia passado. Versículo 15. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem, esse endemoniado. Observaram o homem que fora tomado por uma legião de demônios. Agora olha só como é que ele está: assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram assustados. Esse cara, quando ele recupera a sua identidade, quando ele deixa de viver de aparência, ele gera, querido, um escândalo na cidade, pois as pessoas conheciam ele como um doido. Mas deixa eu te falar, Jesus é aquele que restaura a nossa identidade e faz com que as nossas aparências caem. Amém? Eu posso continuar em nome de Jesus? Sabe o que a gente não quer como real amor, como igreja? Providenciar uma aparência para você. Você recebe isso em nome de Jesus? A gente não quer isso como igreja. Tornar você uma pessoa de aparência. Em nome de Jesus, nós continuaremos sendo de verdade. Eu estou profetizando isso aqui no altar. Nós não teremos aparência de amor, nós viveremos esse amor. Amém? Se você é dessa igreja, querido, se prepara para poder ser inundado por um amor. Um amor que constrange, um amor que não julga, um amor que não aponta o dedo. Se você decidir caminhar conosco, Deus vai fazer com que você viva esse amor. E o que nós não iremos fazer, presta atenção, nós não vamos entreter você. Amém? Já tem muitas pessoas fazendo isso. Aqui a gente não vai te entreter, querido. Aqui a gente vai pregar a palavra da verdade. Amém? O dia que eu falar alguma heresia aqui, você pode me pegar aqui, ó, pelo pescoço, aqui na escada.
nós sabemos o quanto a gente paga um preço para poder trazer a verdade das Escrituras. Outra coisa, nós não vamos distanciar as pessoas da experiência legítima de adoração, desse espírito em verdade. Porque hoje a gente vive um tempo onde as igrejas estão afastando as pessoas do ambiente da adoração. Porque elas acham que as pessoas precisam ter uma aparência. Quem disse que Jesus quer aparência, querido? Jesus quer o coração. Amém? A religião quer te transformar numa pessoa igual. Jesus não. Jesus, ele sabe lidar com as suas diferenças. E Deus nesse tempo, ele está levantando uma geração onde ele quer usar pessoas diferentes. E graças a Deus, cara, nós não somos uma comunidade de pessoas iguais. Quando eu olho para vocês, eu vejo pessoas diferentes. Outra coisa, nós não vamos transformar esse ambiente em adoradores de performance. Minha oração é para que Deus sempre traga a verdade para o nosso meio. Amém? Nós seremos uma comunidade de fé, de pessoas que realmente vêm para a igreja para adorar Jesus. Amém? Para poder render graças a Ele, para poder ter um coração grato. O dia que você aprender que você não vem para a igreja para poder pedir, você já está num caminho correto. Você tem que vir para a igreja para poder agradecer. Amém? Porque tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. Jesus já morreu por mim e por você. Você está aqui? Mas talvez você gosta de ouvir palavras. Olha, Deus vai te dar, Deus vai, recebe. Outra coisa, nós não vamos viver uma religião. Nós iremos ver um relacionamento de intimidade com Jesus. Amém? Aqui na Real Amor, querido, eu não vou pregar sobre religião. Eu vou te fazer você ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Você vai amadurecer na fé porque você decidiu ter esse relacionamento com Jesus. Outra coisa, nós não vamos te envolver em um berçário gospel ao ponto de não ver você crescendo. Pelo contrário, nós vamos investir para que você cresça. Amém? Para que você exerça o teu chamado, para que você exerça o teu ministério. Se você tem um ministério, cara, se você tem um chamado, se conecte. Sabe, para de ficar sendo egoísta. Quantas pessoas precisam da porção que Deus te entregou e você está aí sentadinho no banco, acomodado, acomodada. Venha viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Aqui você vai crescer em nome de Jesus. Outra coisa que nós não vamos fazer para não ter essa aparência, nós não vamos apontar o dedo na cara de ninguém, amém? Porque a gente já entendeu que a gente tem a nossa própria vida para poder cuidar. Então cuida da tua vida, deixa a vida dos outros, amém? Para de apontar o dedo para as pessoas. Para de julgar. Seu papel não é julgar. Seu papel, no máximo, é orar pela pessoa. Seu papel é falar: Deus, está aqui fulano de tal. E o nosso papel é amar, o nosso papel é abraçar. Quem vai tratar, só tem um que pode tratar o ser humano. Se chama Espírito Santo de Deus. E sabe qual é o nosso negócio? Ajudar você a arrancar a aparência e você se tornar em todas as áreas da sua vida uma pessoa de verdade. Amém? Talvez existem áreas da tua vida que você ainda está com aparência, mas o nosso objetivo é fazer com que todas as áreas da sua vida sejam de verdade. Você vai ser a mesma pessoa na igreja, a mesma pessoa na sua família, a mesma pessoa na sua faculdade, a mesma pessoa no seu emprego, a mesma pessoa jogando bola. Amém? Porque tem uns crentes, cara, quando começam a jogar bola, é endemonia. Eu falo: cadê? Cadê o adorador?
Cadê a pessoa que está lá? Jesus me transforma. Entra uma legião. Misericórdia. Sério. Não, aparência. Nós precisamos ser de verdade, amém? A nossa missão, cara, é ajudar você a ter um papo de verdade com Jesus. Ajudar você a ser, e eu quero frisar, eu quero bater nisso, a ser de verdade. Deixa eu te falar, querido, nós não vamos continuar fazendo esse joguinho do fariseu hipócrita. Estamos fora disso. Amém? Uma das coisas que mais vocês veem em mim e na André é demonstrar a nossa humanidade. Porque muitas vezes a gente se veste de santidade, né? A gente tem aparência de santidade. Tem alguns que tem até uma veste de santidade. Não, a gente precisa ser de verdade. Eu compartilhei com vocês aqui no dia que eu tive a notícia que minha mãe tinha falecido, que eu caí no chão chorando. Eu estava com todo o time de louvor da igreja na lanchonete. E aí na hora veio o meu humano falando assim: levanta, você é o pastor. Aí na hora o Espírito Santo falou assim: não, chore, você é humano. E a gente começa a se vestir com uma aparência, cara, que Deus não tem para nós. A Bíblia diz que Jesus, quando houve a notícia que o amigo dele tinha morrido, o que a Bíblia fala? Jesus chorou. Como Jesus chorou? Jesus chorou porque ele ouviu a notícia que o amigo dele, Lázaro, tinha morrido. Jesus é aquele que está no Getsemane, ele está tão angustiado. E Jesus não vive de aparência, Jesus é de verdade. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: me ajudem. Deixa eu te falar, para de achar que você consegue tudo. Para de achar que você é autossuficiente. Peça ajuda. Demonstre uma fraqueza que você tenha. Jesus estava ali: me ajude em oração. É por isso que a Bíblia fala que é melhor sermos dois, amém? Do que um. Porque se um cair, o outro segura pela mão. O diabo tenta o tempo todo nos levar para o isolamento. Jesus quer nos levar para a comunhão. Outra coisa importante também a ser dita é as aparências que tentam colocar em você. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes eu já ouvi: o Bruno é isso, o Bruno está fazendo aquilo, o Bruno, pastor Bruno lidera uma quadrilha junina, isso é um absurdo, o Bruno só anda com gente errada. Posso te falar algo, querido? Se eu fosse ligar para as aparências que as pessoas tentam todos os dias colocar em mim, eu já tinha desistido de tudo. Eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas falam de mim, das aparências que eles tentam colocar em mim. Mas uma coisa é certa, só eu e Deus sabemos das aparências que todos os dias eu luto para poder tirar de mim. Só Deus e eu sei. Então, não se importe com aquilo que as pessoas colocam, te rotulam. Amém? Se você tem uma convicção de quem você é em Deus, permaneça firme no propósito. Permaneça sendo fiel a Deus. Porque para Deus, querido, Deus, quando a gente chega diante de Deus, nós temos que chegar de cara limpa. E aí tem muitas pessoas que têm um discurso: eu sou rico, aparência. Eu sou pobre, aparência também. Eu sou órfão, aparência. Se vestiu, aí se vitimizou, aparência. Eu sou viúva,
Aparência. Eu sou bem casado, aparência também. Eu sou mal casado, aparência. Eu sou hétero top, aparência. Eu sou gay, aparência também. Eu tive 5 maridos como aquela mulher que tem um encontro com Jesus, aparência. Tudo isso é aparência, tudo são aparências. Deixa eu te falar em nome de Jesus, tira a aparência da sua vida e apareça diante de Deus de cara limpa. Você está aqui? Eu falei, ainda te dei a oportunidade de você ir embora. Então vamos ver então como que eu faço isso. Como eu consigo fazer isso? Quem vai nos ensinar é um camarada, Pedrão. Pedro e Jesus. Coloca para mim aí Mateus 16, versículo 13. Do 13 ao 18. Olha só, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, pegue isso, Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode dar um amém por isso? Antes de falar para você, cara, como você vai entender quem você é e jogar as aparências fora, algo me chama a atenção nesse texto. A primeira vez que a palavra igreja aparece nas escrituras é aqui, nesse texto. Só que olha onde Jesus levou os discípulos para poder estabelecer a igreja. A Bíblia diz que Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. O que era essa cidade? O que era essa região? Essa cidade ela era repleta de templos pagãos. Era uma cidade dedicada a César. Era uma cidade que simbolizava o centro do poder e a idolatria humana. Presta atenção nisso. Foi nesse contexto de pluralidade religiosa e poder imperial que Jesus revelou sua verdadeira identidade. Jesus fez um contraste entre o reino de Deus e o reino dos homens. Outro detalhe é que Jesus não está se importando com o que os outros dizem, mas Jesus se importa com o que os próximos dizem. E isso é muito importante se você não quer viver uma vida de aparências. Você que não tem que ligar mesmo para o que os outros dizem, mas você precisa ligar para aquelas pessoas que são próximas de você, o que elas falam ao teu respeito. O que a sua mulher fala ao teu respeito, você tem que dar ouvido. O que o seu marido fala ao teu respeito, você tem que dar ouvido. O que o seu amigo próximo fala ao teu respeito, você tem que dar ouvido. Porque as pessoas da sua intimidade, elas sabem quem você é. É por isso que Jesus, ele não está diante de uma multidão. E aí ele tem um discurso: quem vocês dizem que eu sou? Para poder lá no meio da multidão gritar: acho que você é João Batista, você é um dos profetas. Não. Jesus reúne os próximos. E aí ele pergunta para aqueles que são da intimidade. Você já teve coragem de perguntar para alguém da sua intimidade e falar assim: como eu sou? O que eu tenho feito?
quem mais Deus usa para moldar o meu caráter se chama Andréa Caixeta de Brito Lima. Porque ela me conhece, ela é da minha intimidade, ela é aquela que Deus pega e fala assim, entendeu? E aí a gente precisa deixar o nosso ego de lado, cara, porque a gente não quer ouvir. Sendo que a gente precisa ser inteligente, porque não é possível alguém que te ame vai falar alguma coisa para poder te destruir. Não, se a pessoa está te falando é porque ela quer que você melhore. Você está entendendo? Então a partir de hoje, dê ouvidos. Amém? Dê ouvido para essa pessoa do seu lado aí. Começa a dar ouvidos. E aí Jesus, ele reúne os discípulos nessa região. Uma região que era tida como o centro do poder e idolatria. Depois pesquisa aí. Você vai ver que em Cesareia de Filipe, no tempo bíblico, tinha uma espécie de uma caverna. E essa caverna, o nome se chamava Hades. Se chamava Porta do Inferno. E é Jesus falando para os discípulos: olha, eu vou edificar a minha igreja. E aí é como se Jesus tivesse levado os discípulos para viver uma realidade de visão. E aí Jesus aponta para essa caverna. E aí ele fala assim: olha, e aí sobre a minha igreja, as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que Jesus estava ensinando, cara, é que a igreja, ela não pode ter medo. Pelo contrário, a gente tem que chegar dando bicudo na porta do inferno. Amém? Você tem que chegar dando bicudo na porta do inferno, porque você precisa resgatar alguém que você sabe que, se não tiver um encontro com Jesus, ele pode viver a eternidade no inferno. Querido, em nome de Jesus, céu e inferno é uma realidade. Só que hoje tiraram esse tipo de mensagem da igreja. Porque isso não atrai. Eu não estou aqui para atrair pessoas, eu estou aqui para poder te levar para o céu. Amém? Então, hoje, Deus está falando conosco. Para de viver uma vida de aparências. E por último, eu já queria chamar o time de adoração aqui para cima. Quantos querem entender sua identidade e fazer com que as aparências caem? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Tem gente que não quer, eu respeito. A Bíblia diz: então Jesus interpelou. Coloca para mim aí o versículo 15 de Mateus 16. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro, quem? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quer ter uma identidade em Cristo? Quer fugir de uma vida de aparência? Quando você tem a revelação de quem é Jesus, presta atenção nisso. Quando você tem a revelação de quem é Jesus, Jesus revela quem você é. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus devolve para Pedro: e tu és Pedro. Ou seja, Pedro, quando teve a revelação do Cristo, Cristo revelou a identidade de Pedro.
Então, se você anda com crise de identidade, se aproxima de Jesus. Se conecte ao Cristo. Porque esse Cristo, cara, Ele vai ajustar todas as coisas que estão fora do lugar. E aí daqui a pouco você vai olhar para você e vai falar assim: agora eu entendi quem eu sou. Você só vai entender isso quando você tiver a revelação de Jesus. Por que hoje eu deixei de fazer coisas que eu fazia antes, que me geravam aparência? Porque eu tenho me esforçado para poder ter a revelação de quem é Cristo na minha vida. Quando eu tenho a revelação do Cristo, cara, Jesus, Ele começa a ajustar a nossa identidade. É por isso que a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão aonde? Em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas ficaram para trás e algumas coisas se fizeram novas. É isso que a Bíblia fala? E tudo se fez novo. Talvez você chegou até aqui com uma identidade toda desajustada. Talvez você foi vítima de abusos. E isso fez com que a sua identidade fosse disforme. Mas eu tenho uma notícia para você, querida. Se hoje você abrir o teu coração para ter a revelação desse Cristo, para ter a revelação de Jesus, Jesus vai falar para você quem você é. Eu já atendi pessoas que foram abusadas pelo padrasto dos 4 anos de idade até os 12. E essa pessoa no tempo de mesa chorando, falando: pastor, eu não quis me tornar quem eu sou hoje. Me ensinaram. E hoje, para a glória de Deus, porque essa pessoa decidiu ter uma caminhada em revelação a Jesus, hoje essa pessoa é uma pessoa totalmente transformada. A sua identidade foi totalmente mudada. E hoje ela é uma pessoa que prega sobre esse Jesus que pode restaurar todas as coisas. E isso é o poder de Deus, cara. Isso é o poder do Evangelho, que quando a gente tem um micro contato com Ele, Ele pode transformar tudo. Talvez você está aqui com dores existenciais, que deixa eu te falar, só Jesus pode curar essa dor. Só o Espírito Santo pode trazer restauração. Deus, Ele usa profissionais, claro que usa, mas a restauração por completo, somente Ele pode fazer. E hoje, se você decidir abrir o teu coração, cara, para essa nova identidade, porque é nova identidade mesmo, é nova criatura, nascer de novo. Talvez a tua vida até aqui foi uma vida de desgraça, mas se você decidir hoje dar um passo de fé, você pode viver um tempo novo em nome de Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Antes da gente orar, estende suas mãos. Nosso time vai cantar uma canção aqui. E eu quero que você tire esses 2 minutos para poder ouvir o Espírito Santo falar contigo, cara. Amém? Você tem coragem hoje de tirar todas as folhas? Você tem coragem de tirar hoje todo tipo de máscara? Você tem coragem hoje de falar: Senhor, eu vou me despir, eu estou nu diante do Senhor? Você tem coragem para isso?
Eu não estou aqui trazendo uma palavra para poder te acusar, não. Eu estou aqui para poder te levar para um lugar aonde Deus não quer aparências, Deus quer verdade. Eu prefiro andar com pessoas que chegam e falam: pastor, eu sou isso, isso e aquilo, do que andar com pessoas que têm aparência de santidade. Porque são essas pessoas que têm aparência de santidade que Jesus olhou para eles e falou assim: ó, vocês não passam de sepulcros caiados. Eu prefiro andar com pessoas que falam assim: pastor, me ajuda. Pastor, eu ainda não estou conseguindo vencer esse pecado. Do que ter pessoas que dão tapinha nas minhas costas e só falam o que eu quero ouvir. Eu tenho orado para Deus trazer revelação, para Deus não deixar a gente enganado. Amém, queridos? Amém? Então fala com Jesus agora, enquanto a adoração flui aqui.